Agora, vejam que a gente tem não mais um único número antes do igual, mas dois, tanto na letra G quanto na H. Então, o que a gente tem que fazer? Vocês lembram na live que eu conversei com vocês que quando a gente tem denominadores diferentes, significa que a minha parte é diferente e eu não consigo somar ou subtrair coisas porque elas não estão quebradas do mesmo tamanho? Imagina aqui, ó, um número dividido por 2, um número dividido por 4. Eles não estão do mesmo tamanho, são partes de tamanhos diferentes, eu não consigo juntar. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar o x sobre 2 numa fração equivalente. Eu tenho que transformar o x sobre 4 numa fração equivalente. Ambas têm que ter o mesmo denominador. Muitos professores ensinam o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? Ah, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Tá, mas eu posso muito bem fazer 2 vezes 4, 8. E usar o 8 aqui para os dois. Ah, eu posso usar 10? Não, porque 10 dá para dividir por 2, mas 10 não dá para dividir por 4. Ah, eu posso usar 16? Posso. 16 dividido por 2 é 8, 16 dividido por 4 é 4. Ou seja, tem que ser um número que seja múltiplo desses dois ao mesmo tempo, tá? Não precisa ser o menor, mas tem que ser um múltiplo. Então, olha só. Se eu quebrei esse pedaço aqui, essa fração, agora não mais em duas partes, mas em 8, eu não multipliquei aqui por 4? 2 vezes 4, 8. Então, eu também tenho que multiplicar aqui por 4. 4 vezes x, 4x. Aqui, ó, daqui para cá, o que eu fiz? Por quanto que eu multipliquei para isso daqui dar 8? Ah, eu multipliquei por 2. Então, aqui eu também multiplico por 2. 2 vezes x, 2x. Agora, nós temos duas frações equivalentes que eu consigo juntar porque os tamanhos das frações são iguais, né? Antes eu tinha ali, ó, uma figura que tinha sido dividida por 2, tá? E eu tinha uma figura que tinha sido dividido por 4. Só que esse pedaço aqui é diferente desse pedaço aqui e eu não posso juntar. A partir do momento que eu quebro esses pedaços em partes iguais, tudo bem? A partir do momento que eu quebro em partes iguais, eu consigo fazer o quê? Juntar os tamanhos, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu tinha 1/2 e eu tinha 1/4 de x. Agora, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Aqui, ó, 2/8. E agora eu tenho aqui, ó, 4/8, tá? Se eu pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eram tamanhos diferentes, eu quebrei e eles ficaram com o mesmo tamanho. Lógico que o desenho da professora não tá bem desenhado, né? Tinha que estar igualzinho, perfeitinho. Ok, então vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu faço com essas frações equivalentes? No lugar de usar x sobre 2, eu vou usar 4x sobre 8. No lugar de 1x sobre 4, eu vou usar 2x sobre 8. E melhor ainda, sabe o que eu posso fazer? Como se trata da mesma coisa, eu posso deixar um único denominador. O denominador agora é igual. Olha o que eu posso fazer, ó. Passo um único traço, 8, que nem a gente estava resolvendo antes, ok? E daí, você já sabe que resolver. Tá dividindo, eu vou passar multiplicando, ok? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é bom que apaga rapidinho.
Beleza. Agora, então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 4x menos 2x igual a 5 vezes 8. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. 5 vezes 8. Daí, agora eu tenho 4x menos 2x, 2x. 5 vezes 8, 40. O 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Ficou fácil agora, não ficou? Dividido por 2. Deixa eu pegar uma outra cor. Muito bem. Então, vai ficar x igual a 20. E não é? 20 dividido... Ó, x é 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 2 é 10. Vou anotar aqui. 20 dividido por 4 é 5. 10 tira 5 é 5? Verdade. Tá certinho. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Temos uma fração que foi dividida em 5 e outra que foi dividida em 2. Eu não sei, não consigo juntar esses pedaços. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar essas figuras, né? Eu tenho uma que foi de 1, 2, 3, 4, tenho 5 partes, né? Algo que foi dividido... Nossa Senhora, paga, Vânia Sara, paga! Ficou feio demais. Eu tenho algo que foi dividido em 5 partes. E eu tô usando, ó, 2 dessas partes. 1, 2. E eu tenho algo, né? O meu inteiro, ele foi dividido em 2 partes, tá? Faz de conta que aqui, pá. 2. E eu não... Esse pedaço aqui... ele é maior, né? Eu tenho que usar 4 partes. 1, 2, 3, 4 de 2 partes. Nossa, professora, mas isso daqui é a mesma coisa que 2 inteiro? Nossa, enxergaram, né? 4 dividido por 2 é 2. Poderia ser só 2x ali, realmente, tá? Mas como que eu resolvo dessa forma? Eu vou ter que quebrar isso daqui, eu vou ter que requebrar isso daqui. Então, esse daqui, eu vou quebrar ele para ele ficar igual. Eu vou quebrar ele em 2 partes iguais, e daí vai ficar 10. E esse daqui, eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa. Eu tenho que quebrar isso daqui em 5 partes iguais para ficarem todos do mesmo tamanho. Então, vamos resumir aqui como que a gente pode fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou repetir a fração, aqui, ó. 2x sobre 5 e vou achar equivalente. 4x sobre 2, vou achar equivalente. Um número que seja múltiplo de 5 e de 2 ao mesmo tempo? 5 vezes 2, 10. Eu sempre pego pela multiplicação. Tem professor que vai me xingar porque eu falo isso. Mas eu acho muito mais fácil. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Ah, professora, eu quero usar 20. Pode. Ah, eu quero usar 100. Pode. Só que no final você vai ter uma simplificação ou uma conta maior. Não tem problema. Daí eu tenho que pensar assim, ó. Por quanto que eu multipliquei aqui para isso daqui virar 10? Multipliquei por 2. 5 vezes 2, 10. Então, aqui eu também multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, eu multipliquei por 5. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 5. Para ser fração equivalente, se eu quebrar a parte de baixo em 5 partes, a parte de cima também será quebrada em 5 partes. 4 vezes 5, 20x. E agora nós vamos substituir cada fração dessa pela equivalente, porque agora a gente tem um único denominador 10, certo? Então, ó, o 2x nós vamos substituir por 4x sobre 10 e o 4x vai ser 20x. Beleza? E daí o que nós vamos fazer? Multiplicar. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, vou fazer assim, ó. 4x mais 20x igual a 72. O 10 que estava dividindo, ele vai multiplicando, certo?
Ah, professora, eu não poderia ter resolvido 4x mais 20x, que tem que juntar? Verdade, tem que juntar. Vamos juntar agora. 24x é igual a 72 vezes 10 é 720. Agora, o 24 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E quanto que dá? 720 dividido por... Cadê minha caneta? 720 dividido por 24. Passei para frente. X vai ficar igual a... cadê minha calculadora? Ah, está todo mundo usando calculadora. A professora também vai usar calculadora. 720 dividido por 24. 30. 30. Muito bem. Então, x igual a 30, ok? Muito bem. Como que eu sei se está certo? É só fazer assim, ó. 2 vezes 30. 2 vezes 30 é 60. 60 dividido por 5 é 12. 4 vezes 30 é 120. 120 dividido por 2 é 60. 12 mais 60, 72. Certíssimos. Essa é a nossa prova real, tá, gente? Beleza. E agora, eu tenho um assim, ó. Aonde, ao invés de um único número, no numerador, lembra que a parte de cima da fração se chama numerador e a parte de baixo denominador. Numerador, denominador. Nessas frações anteriores, eu tenho numerador x, denominador 2. Numerador x, denominador 4. Aqui é um inteiro. Se eu for pensar, tem sempre um embaixo desse inteiro, porque 5 dividido por 1 é 5. Numerador 2x, denominador 5. E assim por diante. Aqui, o nosso numerador, ele tem o quê? Uma operação. Aqui tem uma subtração e aqui tem uma subtração, tá? Pode ser soma? Pode. Pode ser outra operação? Pode. Mas só para vocês saberem que o meu numerador é tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse numerador numa fração equivalente e transformar esse numerador... Aliás, tive uma ideia, vou fazer aqui nessa parte, ó. X menos 5 sobre 3 numa fração equivalente e 3x menos 1 sobre 2 numa fração equivalente também, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer ali naquele cantinho. Sem precisar desenhar figurinha e blá, blá, blá. 3 e 2. Vamos achar um número que seja múltiplo de 3 e 2 ao mesmo tempo? Que número que vocês acham que pode ser? 3 e 2. 6, 12, tanto faz. Querem fazer com 12? Não tem problema. Querem fazer com 6? Não tem problema. Ah, eu quero fazer com 4, pode? Não, porque o 3 não tem 4 na tabuada do 3. Tem que ser um número que seja múltiplo dos dois. Pode ser o 6? Pode. 3 vezes 2, 6. Eu gosto bastante de usar a multiplicação, tá? Muito bem. Se aqui é 6, por quanto que eu multipliquei o 3 para dar 6? Não foi 2? Então, eu tenho que multiplicar tudo isso por 2. Só que olha só, não é só o x que eu vou multiplicar por 2. Eu tenho que multiplicar o x e o 5. Então, vou fazer assim, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. Ok? E aqui, mesma coisa. Por quanto que eu multipliquei o 6? Multipliquei por 3. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, agora eu vou pegar e vou transformar tudo aquilo na minha... Já fiz a minha fração equivalente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escrever essas equivalências aqui. Então, x menos 5 sobre 3 é equivalente a 2x menos 10, tudo sobre 6. Mas o 3x menos 1 é equivalente a quem? 9x menos 3 sobre 6, já está aqui.
Tudo isso igual a 4. O que eu vou fazer agora? O que o 6 está fazendo ali? Ele não está dividindo a galera toda? Então, eu vou repetir todo mundo que está ali em cima e vou fazer 4 vezes quanto? Isso mesmo, o 6 estava dividindo, vai multiplicando. Ah, professora, mas tem número no lugar errado. Realmente, vamos arrumar tudo isso. Eu gosto de fazer devagar. Então, vou fazer assim, ó, 2x menos 10 mais 9x menos 3 igual a 6 vezes 4, 24. Agora sim, esse fulano está no lugar errado, esse fulano está no lugar errado. Então, eu vou repetir quem está no lugar certo e vou passar para quem está no lugar errado, eu vou passar fazendo a operação contrária. Está diminuindo 10, somo 10. Está diminuindo 3, eu somo 3. Ah, professora, eu fiz menos 13 e já fiz direto 11 aqui com o x. 11x e menos 13. Tem problema? De jeito nenhum, desde que você faça a operação certinha. Agora ali, ó, tenho 2x, tenho 9x, eu vou juntar, né? Tenho 11 coisas. 24 mais 10 mais 3, 24, 25, 24 mais 10, 34, vai dar 37. X vai ficar igual a 37 dividido por 11, tá? Vamos ver. Ah, eu quero fazer conta? Não. Ah, eu quero deixar na fração? Ok. Vamos para a próxima? Então, aqui a nossa solução termina nessa fração 37 sobre 11. Ah, professora, mas pode ser uma fração? Pode. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho um número que é inteiro, então eu tenho que lembrar que é 1. Então, eu vou repetir desse lado de cá. Continua igual, eu não preciso fazer equivalência com ninguém. Só que do lado de cá, eu tenho que fazer equivalência, porque tem uma fração com denominador 1, uma fração com denominador 3. Então, vamos lá. Aí, deixa eu pegar uma outra cor, que aquela ali não dá para enxergar. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. X é igual a que fração, né? X sobre 1. E aqui eu tenho 2x menos 1 sobre 3, vai ficar igual ao equivalente aqui. Bom, 1 vezes 3 é 3. Eu posso usar o próprio número? Pode, porque quando é 1, 1 vezes 3, 3. Esse daqui não vai mudar nada. Ele continua igualzinho a ele. Eu não multipliquei por 1 só, eu não fiz nada. Então, não precisei mudar. Mas esse eu preciso mudar. Então, ó, 1 vezes quanto que dá 3? É 1 vezes 3. Então, aqui eu também vou multiplicar por 3. 3 vezes x, 3x. E olha, 3 dividido por 3 não é 1? 1x? É a mesma coisa, por isso que é equivalente. A gente tem que manter equivalência, tem que ser o mesmo número, só que escrito com uma forma diferente, uma fração e que a gente chama de equivalente, ok? Aqui, ó, deixa eu só apagar uma coisinha, pera aí, que eu borracha. Aí, aqui o que nós vamos fazer? Escrever as frações equivalentes. No caso, por que eu peguei marca-texto? No caso, é o 3. Por que eu peguei caneta de outra cor, gente? Aqui, ó, vai ficar 3, e daí a fração equivalente, 3x, e a outra equivalente, 2x menos 1. Só que observem que existe um sinal maroto aqui, menos. Esse menos aqui, você tem que ver que ele tá fazendo, ele é menos todo mundo. É como se existisse um parênteses ali. Então, a gente tem que fazer jogo de sinal. É menos esse e é menos esse. Então, ó, menos com mais 2x é menos 2x. Nossa, professora, complicou. Parece difícil, mas é um detalhe. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, ok? Ó, mas a fração é equivalente. É. Então, por que mudou o sinal? Por causa desse sinal aqui, ok? Daí agora, ó. Nossa, professora, mas você não fez nenhum exercício com duas
tem 2 dividindo, né? Tem um 5 e um 3, duas frações ali. Mas eu posso passar, ó, esse x menos 1 está sendo dividido por 5, eu posso passar ele multiplicando para o lado de lá e posso passar esse 3 multiplicando do lado de cá, operação contrária. Então, vai ficar 3 que multiplica x menos 1 entre parênteses é igual ao 5 que multiplica tudo. 3x menos 2x mais 1, ok? Daí, o que a gente tem que fazer? A distributiva. 3x menos 3 igual 5 vezes 3, 15x. 5 vezes menos 2, menos 10x. 5 vezes 1, 5. Ah, professora, eu fiz 3 tira 2, 1x antes. Pode? Pode, gente, dá a mesma coisa. Daí, o que eu tenho que ver? Tem gente que está no lugar errado. Quem são esses serzinhos, né? Esse está no lugar errado, esse está no lugar errado, esse está no lugar errado. Então, vamos arrumar essa galera ali, tá? Vai ficar 3x. Aqui, ó, tem gente que vai falar, professora, mas ao resolver 15 tira 10 é 5x. Eu posso passar para lá só o menos 5x? Pode, gente. Tem vários jeitos de resolver. E você tem que buscar o seu estilo de resolução. Como que você entende esse negócio? E procurar fazer. Ó, abaixei o 5, o 3 estava diminuindo, ele vai para o outro lado, somando, ok? Professora, mas vai ficar negativo? Tenho 3 e devo 2. Sim, acontece. 2x igual a 8. Como que eu termino isso daqui? O menos 2 não está multiplicando? Então, ele, ó, vou repetir aqui para ninguém confundir. Tá multiplicando, não tá? Então, eu vou passar o menos 2 dividindo. Ah, professora, você passa com um sinal? Eu passo, porque eu não troco o sinal. Lembra que eu já falei isso para vocês? Eu troco a operação. Então, o contrário de multiplicar é dividir. Quanto que dá mais com menos? Jogo de sinal é menos. 8 dividido por 2 é 4, ok? Então, olha só, nossa solução é 4. Essa, né, todas as soluções nós podemos chamar de raiz da equação, tá? Então, fique atento. Eu sei que parece difícil usar fração, mas depois nós vamos estudar as frações algébricas que requer esse tipo de conhecimento e um pouquinho mais. Eu aguardo vocês, estudem, copiem todos esses exemplos, a resolução de uma forma mais organizada que a minha, tá? Eu quero todos esses exemplos copiados no caderno, tá? Resolução de equação com fração. Se tiverem dúvida, me perguntem. Participem das lives. Abraço, até a próxima.